paz e amor para todos. Vou falar a respeito do nosso planeta Terra. O nosso planeta, com mais de 5 bilhões de anos, tem presenciado muitas transformações. Por vários motivos, os continentes que eram unos separaram-se, dando a configuração atual da Terra. Nosso planeta é um geoide, arredondado e achatado nos polos. Nossa Terra pode ser dividida em camadas que são a atmosfera, a camada gasosa que nos envolve, a hidrosfera, a camada líquida, a litosfera, a camada rochosa, a biosfera, os seres vivos em nosso planeta. Interesse especial para nós terá a atmosfera e a litosfera. A atmosfera corresponde aproximadamente a uma camada de 1000 quilômetros, subdividida em faixas. A faixa mais próxima da Terra, a troposfera, começa com a superfície terrestre e vai a uma distância de 12 quilômetros a seguir. E temos também a estratosfera, que corresponde a uma faixa que vai de 12 a 80 quilômetros, e a ionosfera, acima de 80 quilômetros. Sabemos que os principais elementos que constituem a nossa atmosfera são o nitrogênio e o oxigênio. Vejamos agora as camadas que compõem a nossa superfície e o seu interior. A litosfera, ou crosta terrestre, compreende a camada externa com espessura aproximadamente de 50 km. Há uma divisão em subcamadas, cial e cima. Cial, parte superior da litosfera, correspondente ao solo e ao subsolo composto de rochas graníticas e sedimentares dos minerais sílica e alumínio. Espessura 15 a 25 km. Já acima, porção inferior da litosfera, predominando rochas basálticas e os minerais silício e magnésio. Espessura aproximadamente de 30 a 35 km. Logo abaixo da litosfera temos o magma pastoso e no centro da Terra o NIF, ou barisfera, composto de níquel e ferro. Materiais que dão importantes efeitos eletromagnéticos para o nosso planeta. Para facilitar o estudo, foi feito um círculo a partir de sua superfície. 7 círculos concêntricos em sentido externo e 7 círculos concêntricos no interior da Terra. Isto para facilitar o entendimento. Cada círculo corresponderá a um plano onde se agitam várias consciências. Então, nós estávamos falando, como tudo, gente, que é a necessidade da gente saber do nosso planeta, onde vivemos há muito e muito tempo, né? Porque vocês viram que a gente não está pela primeira vez aqui aparecendo e nem tampouco será a última, né? E que há necessidade também da gente falar de vez em quando, né? Das coisas que ocorrem, ou como é o nosso planeta. Muitos vêm, nascem, vão embora, e nem sequer se interessou por nada
das belezas que temos no nosso planeta, da natureza. E a necessidade, né, da gente saber, da gente conhecer. Ensine as crianças, né, sobre as plantas, sobre os animais, os cuidados, né? Ensine que nós também temos que ter amparo para esses seres, cuidados e também respeitar, como a gente respeita as pessoas. E foi falado isso para falar a respeito do nosso planeta, dos minerais, das camadas, tudo isso. E eu vou falar agora dos seres que habitam o nosso planeta, né? Já foi falado, mas não custa falar outra vez. E explicado. Porque todos nós, gente, um dia nós partiremos para o mundo espiritual, para o mundo astral. Então, nada melhor do que a gente já ter se bem que a gente já conhece lá, porque é de lá que a gente veio. Mas acontece que a gente passa por um esquecimento, né? Não lembra de mais nada. Então, o que acontece quando a gente desencarna? Então, a gente leva aquele susto, fica abismado, fica desnorteado. Outros não, outros... Acho que tem muitos que reencarnaram tantas vezes que é como se tivesse ido ali na esquina. Já outros não. Outros ficam desesperados, aflitos, se apegaram muito à materialidade, à vida, ao status, à posição. Então chega do lado de lá e fala, ué, onde que eu estou? Por que eu estou aqui? E há necessidade de uma orientação, gente. E, graças a Deus, nós temos, então, nos centros espíritas, onde muitos espíritos que aparecem lá, estão, nem sei, no auge do desespero, pelo fato de não saber o que está acontecendo com ele. Mas não pensem vocês que estão lá, ele vai encontrar espírito e falar, você é um espírito, você morreu. Não é assim. São faixas, existem faixas vibratórias e cada espírito se mantém na sua faixa vibratória. Então, às vezes, ele não vê aquele outro que passa para o outro lado, não vê o outro que passa para lá. Porque é uma imensidão enorme de seres, né, que desencarnam, né? E há necessidade. E o que faz os centros espíritas? A caridade de explicar a sua situação, mostrando até, se possível, o que aconteceu para que ele desencarnasse. Bom, aqui no nosso planeta, nós temos zonas, né? E tem onde nós estamos, os encarnados, e temos a parte de cima e também temos abaixo de onde nós estamos, que é onde a gente estava lendo, estudando. Tudo que tem lido até agora dos Exus é dessa parte, abaixo da onde nós vivemos. Então, já vimos que dentro, lá na parte central, então é a parte do NIF, onde tem o níquel e o ferro, sempre em ebulição, né, constante. E é composto de níquel e de ferro. Bom, e essa é a parte central, mas eu vou dar uma explicada a partir da onde nós encarnados vivemos, né, a vida física, porque assim ficará mais fácil de entendermos as outras partes. Então vamos começar pelas zonas abaixo da superfície. Abaixo da superfície. Quem quiser pode marcar, porque na hora que a gente vai pensar, a gente sempre esquece. Abaixo da superfície.
zonas subcrostal. Vejam bem, zonas subcrostal. Superior. Onde estão os desencarnados, os espíritos. E esta zona abaixo, ela é dividida em várias faixas, camadas. E como eu já falei, não é uma camadinha, uma coisa toda, são quilômetros e quilômetros entre uma e outra. Bom, então vamos falar. Logo após a superfície, então nós entramos na sétima, depois na sexta e depois na quinta camada. Sétima, sexta e quinta camada, que a gente dá o nome de zonas de sombra purgatoriais. Então veja bem, sétima, sexta e quinta, que é onde os Exus moram. Muito bem. Depois dessas 3 zonas, tem uma outra que se chama-se zona de transição, que fica entre a sombra e as trevas, que é a 4ª camada. É onde os Exus vão para impedir que aqueles espíritos ruins subam até aqui para nos atazanar. Tudo bem, então, sétima, sexta, quinta e 4ª zona. Tudo bem, 4ª camada. Vamos falar camada para ficar mais fácil. Bom, aí, essa parte é a zona subcrostal superior. Vamos passar, então, para a zona subcrostal inferior. A terceira, a segunda foi diminuindo e aumentando. A terceira, a segunda e a primeira camada. É as zonas das trevas, lá onde estão os magos negros, lá onde estão aquelas entidades peludas, com casco, com tridente e assim por diante. Zonas de seres insubmissos e renitentes. Então, vocês viram quais são as camadas. Zona subcrostal superior, que é a 7ª, 6ª e a 5ª, onde moram os Exus. Eles têm subpostos nesse plano. Moram, vivem, e aonde eles vão? Na 4ª, na outra, na 4ª camada, onde eles vivem em combates constantes com aqueles seres do baixo inferior. Bom, zona subcrostal inferior é a terceira, a segunda e a primeira camada. É a zona das trevas, onde os seres são insubmissos, revoltados e maus. Não obedecem, não querem saber de nada. Aí nós vimos, então, a parte astral abaixo da nossa superfície. É tudo isso que eu falei, é abaixo da nossa superfície. Tudo bem. Agora vai ser falado das zonas que ficam acima
de onde moramos, aonde nós encarnamos. Bom, zonas supracrustais, acima da superfície da Terra, onde estão os desencarnados. Começamos com o astral inferior, onde estão a maior parte dos homens que desencarnam. Então tem a terceira, a segunda e a primeira camada. É uma camada fracamente iluminada. Serve aí a reparação, o aprendizado, o preparo para as reencarnações. Vocês estão vendo? É onde nós iremos depois que morrermos, depois que cumprirmos as nossas tarefas. E na hora que todos nós temos, passaremos inevitavelmente para essas zonas acima da superfície, chamada astral inferior, que também tem várias zonas, são 3 as zonas principais delas. A terceira, a segunda e a primeira. E nessas zonas elas não são iluminadas, bonitas, festivas, elas são até meias tristes. E aí a gente vai reparar aquilo que a gente fez, vai estudar, vai aprender muita coisa, se preparar para novas encarnações e assim por diante. A gente reencontra aqueles amigos de outras vidas, ou aqueles nossos amigos ou inimigos por aí afora. E ali a gente trabalha continuamente, né? Fazendo sempre tarefas, ajudando esse, aquele, não só os que são desencarnados como eles, como também como nós, encarnados, que precisamos também de ajuda. Bom, passaremos então mais para cima, na quarta camada, da primeira, segunda, terceira, quarta camada, para cima. Espíritos elevados colaboram com a evolução dos outros menores. Então é na quarta camada, vejam bem, acima de nós. E onde nós estamos aqui encarnados, então, acima, tem as cidades espirituais que, né, todo mundo conhece, né? Aquela onde o André Luiz foi, né? E essa cidade, esse local fica lá, acima do Rio de Janeiro. E como outras cidades, todas têm as suas cidades, seus grupos, e depende de onde que a gente pode ir, que pode ficar, né? A gente tem que esperar ordens, conforme aquilo que a gente fez ou evoluiu, a gente pode obter, vai conhecer outros lugares, outros meios de vida, estudar, se preparar. Deve ser maravilhoso então, gente. E é isso que nós devemos nos propor, né? Para sair dessa. Bom, e logo acima dessa dita quarta camada, as zonas luminosas, na sétima, sexta e quinta camada, astral superior, onde vivem seres iluminados, isentos de reencarnação. Quer dizer que não há mais necessidade deles reencarnarem, a não ser quando vem para a missão para ajudar alguma coisa. Cumprem missão num planeta
muitos já estariam em outros planetas, mas houve quem quisesse ficar aqui a fim de ajudar na evolução dos que ficaram. Então vocês viram essa acima de nós, as zonas supracrustais, acima da superfície, de desencarnados, primeira, segunda, terceira camada, para ficar mais fácil. E torna a falar que não são camadinhas, são quilômetros e quilômetros, né? Cada uma delas. E cada uma delas para uma sua determinada coisa. É o astral inferior das zonas supracrustrais acima da superfície. E nesse astral inferior, né, tem três camadas, três, né, colocações, aonde nós iremos depois que nós desencarnarmos, né? Eu falo isso dependendo daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer também. Então, assim que a gente desencarna, a gente é examinado, é visto, é olhado. Eles veem o nosso corpo, como é que está. Se há necessidade de uma recuperação, de uma animação, aí imediatamente a gente é levado para os lugares, para esses tratamentos. Há aqueles que desencarnam tão combalidos, com doenças atrozes, violentas, passaram por violências trágicas. Então eles são, né, levados para um determinado lugar onde eles recebem ajudas, né? Ó, a zona de transição, depois acima desce, onde tem as regiões onde se agrupam os espíritos para estudar, para se preparar, né? E depois lá sempre tem aqueles que são amigos, conhecidos, onde eles vêm nos receber, vêm nos ajudar, vêm nos orientar. Isso quando nós merecemos, viu, gente? Tem mais essa. A zona de transição, que é a quarta camada, que é acima dessa, aonde tem espíritos que nos ajudam, que nos orientam, são espíritos mais elevados. E acima dessa ainda, aquelas onde estão os espíritos elevadíssimos que não precisam mais de reencarnar, já obtiveram uma evolução, mas eles trabalham duramente, sem parar, em prol, em benefício de todos nós. Bom, se vocês quiserem, gente, vocês podem ler, estudar, sobre tudo isso, porque não é invenção nada disso. Tudo isso, graças a escritores, pessoas idôneas, que estudam, que se oferecem os seus conhecimentos para todos nós que estamos necessitando. O que seria de nós se nós não soubéssemos nada disso, gente? Então, vocês estão vendo que são coisas necessárias. Então, se vocês quiserem, existem os livros do Sr. Francisco Rivas Neto. São vários livros, depois ele fez um todo, que fala muito de tudo, fala sobre tudo. Olha, gente, vocês vão aprender, vão saber não só sobre a sua parte física, que você tem que ter cuidado, como a parte espiritual, sobre
Se vocês tiverem mediunidade, uma orientação muito boa, grande, então é só vocês procurarem esses livros. Há quem tenha, vocês poderão emprestar para ler, e vocês vão tendo conhecimentos muito bons a respeito de uma maneira total da gente. E ficaremos então para outra ocasião, onde será falado sobre a mediunidade na Umbanda. E como eu falei, aqui iria ser dito muita coisa, principalmente para aqueles que são médios da Umbanda e não tem noção nenhuma e nem tem aonde ou como aprender. Então, que Jesus nos abençoe a todos.